Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O tema que vamos abordar é bastante diferente. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar esse tipo de coisa. Você deve ficar intrigado também. Com a guerra na faixa de Gaza, diversos jovens, infelizmente, têm falecido. São perdas extremamente tristes para as famílias. Afinal, com a morte de um jovem, geralmente há o fim da linhagem de uma família. Muitos soldados deixam nosso mundo antes mesmo de gerar filhos, um desejo comum de muitas pessoas. No entanto, algo interessante a respeito disso tem acontecido. Um número crescente de pais enlutados está pedindo os espermatozoides dos filhos mortos, sejam eles civis ou militares. A ação também feita por algumas viúvas visa a extração e armazenamento do esperma dos que partiram. Antes da guerra, esse seria um processo extremamente burocrático e difícil. No entanto, após os ataques do Hamas em 7 de outubro, algumas regras sobre esse procedimento foram flexibilizadas, mas não o suficiente para amenizar o sentimento das famílias. Os entes queridos dos falecidos ainda consideram o processo legal muito longo para decidir como os espermatozoides podem ser usados. A BBC falou com algumas dessas pessoas. Avi Harush soube que o seu filho Rif, de apenas 20 anos, havia sido morto em combate em 6 de abril de 2024, no sul da faixa de Gaza. Na ocasião, disseram para Avi que o corpo de Rif ainda estava dentro do prazo que permitia a extração de espermatozoides. Quando perguntado se estava interessado, Avi prontamente disse que sim para o homem. Seu filho viveu a vida ao máximo e agora cabe ao pai viver apesar da terrível perda. Avi conta que Rif adorava crianças e que com certeza queria filhos. No entanto, o jovem não tinha esposa ou namorada, o que, teoricamente, torna mais difícil a missão de trazer filhos à luz. Porém, quando os pais do jovem divulgaram a história, muitas mulheres se ofereceram para gerar o filho de Rif. Para entender bem a situação, é interessante lembrar dos acontecimentos em outubro. Em 7 de outubro, o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas e levou 251 como reféns para Gaza. Em resposta, Israel lançou uma grande operação militar que já resultou na morte de mais de 39 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Cerca de 400 israelenses morreram na guerra. Desde então, cerca de 170 homens jovens tiveram seus espermatozoides extraídos. Os dados são do Ministério da Saúde israelense, que indica extrações feitas tanto em civis quanto em militares. Talvez você esteja se perguntando como o procedimento realmente é. Bom, para começar, a janela de tempo para que haja sucesso é pequena. As células pelas quais a extração se interessa podem viver até 72 horas após a morte do indivíduo. Entretanto, as chances de êxito são maiores quando realizadas em até 24 horas depois do óbito. O processo em si envolve uma incisão no testículo. Um pequeno pedaço de tecido é então retirado. Posteriormente, as células espermáticas vivas são isoladas em laboratório. O último passo consiste em congelar as células para que sobrevivam. Agora, se a questão técnica foi resolvida, ainda ressoa em nossa mente uma questão ética. Em alguns países como França, Alemanha e Suécia, esse procedimento não é permitido. No caso do Brasil e em várias outras nações, são exigidas regras muito rígidas sobre o consentimento explícito do falecido antes da morte. A pessoa precisa deixar claro, ainda em vida, que os seus espermas podem ser usados após a morte. Como mencionamos, a questão era mais rígida em Israel, até que, em outubro, o Ministério da Saúde de lá dispensou a necessidade de uma ordem judicial para que os pais solicitassem o procedimento. As forças de defesa de Israel estão agindo proativamente para oferecer tal serviço a pais enlutados durante os últimos anos. Junto com o maior número de preservação de espermatozoides, cresceu o número de questões éticas e legais levantadas. Ainda que a extração e preservação sejam facilitadas, pais e viúvas precisam de autorização para usarem as células na concepção de filhos. Para isso, é preciso provar em tribunal que o falecido queria filhos. O processo, no entanto, pode durar muito tempo, principalmente se não há algum documento provando claramente o desejo. Uma história emblemática que abarca o assunto aconteceu com Raquel Cohen. Quando ela e seu marido tentaram usar o esperma do filho para gerar uma criança, enfrentaram muita oposição. Raquel e Yaakov foram os primeiros em Israel a preservar e usar os espermatozoides de um filho falecido. Nesse caso,
o jovem Kevin. O rapaz foi morto em 2002 na faixa de Gaza por um atirador palestino. O casal conseguiu gerar a neta Osher com as células recuperadas do filho. Segundo Raquel, ela sentiu a necessidade de realizar a ação após uma espécie de encontro espiritual com o filho após a morte. A mulher investigou as coisas do falecido e, quando tocou e observou uma foto do filho, ouviu um recado do próprio. Kevin queria filhos. A persistência dos pais de Kevin culminaram numa decisão judicial inovadora. Eles conseguiram permissão para colocar um anúncio em um jornal procurando uma mãe voluntária para o filho de Kevin. E, surpreendentemente, várias mulheres responderam ao anúncio e passaram por uma avaliação psicológica e social. A aprovada pelo tribunal foi Edith, uma solteira que prontamente iniciou o tratamento de fertilidade. Edith deu à luz a Osher, uma garota que sabe que seu pai morreu no exército e que adorava golfinhos. Tudo foi realizado com transparência, pois a menina sabe que foi gerada a partir de espermatozoides recuperados e uma mãe voluntária. Edith cria Osher com avós, tios e primos de ambos os lados da família. A menina é criada normalmente para que não se torne como a filha de um mártir, mas uma pequena como qualquer outra. O banco de espermatozoides do Centro Médico Shamir é um dos que realizam cirurgia para a extração das células em Israel. Para o diretor Itai Gat, a ação tem um grande significado porque é a última chance de preservar a opção de reprodução e fertilidade no futuro. O diretor afirma que houve uma mudança cultural significativa rumo à aceitação do processo. No entanto, as regras atuais criaram um dilema no caso de homens solteiros. Gat diz que, para esses casos, muitas vezes não há um registro claro do consentimento. A complicação se dá por não ser algo como um simples órgão que está sendo doado. Haverá uma criança surgindo e esse novo ser humano chegará ao mundo já órfão por não ter um pai. Na maior parte das vezes, o morto não conheceu aquela que será a mãe de sua criança. Mãe essa que tomará todas as decisões sobre a criação e o futuro daquela criança. Gat era contrário à preservação de espermatozoides sem o consentimento claro do falecido. Porém, os novos acontecimentos o fizeram mudar de ideia. Quando conheceu famílias enlutadas por causa da guerra atual, viu o quanto a ação é significativa para elas e como traz um certo nível de conforto. Outras autoridades não compartilham da mesma ideia. O rabino Yuval Shelo, líder do Centro Zohar de Ética Judaica, considera a questão complexa e sensível. Em sua visão, é preciso evitar que um homem se torne pai sem o próprio consentimento por motivos éticos, mesmo após a morte. Para ele, a questão envolve dois princípios importantes da lei judaica: a continuidade da linhagem de um homem e o sepultamento do corpo inteiro. Esses dois aspectos se chocam no problema. Para você entender, a linhagem de um homem é uma questão tradicional do povo judeu e que existe desde o povo hebreu citado no Antigo Testamento na Bíblia. Para eles, é importante e até mesmo obrigatório que o homem deixe filhos. Para que isso acontecesse, em casos de morte de alguém que não deixou herdeiros, era comum o irmão do falecido assumir a viúva para dar continuidade à linhagem. Dessa forma, o irmão garantia a sua própria linhagem e a do irmão ao mesmo tempo, de acordo com a antiga lei. Alguns rabinos do dia de hoje acreditam que a continuidade da linhagem é tão essencial que justifica a violação do tecido corporal. Porém, outros argumentam que o procedimento não pode ocorrer por ser uma violação da integridade do corpo. As leis judaicas são muito rígidas quanto à questão de manipulação de cadáveres. Além disso, a religião afirma que os corpos precisam ser enterrados de maneira completa. A questão é urgente para os legisladores. As regras atuais são baseadas em diretrizes publicadas pelo Procurador-Geral em 2003, mas ainda não foram formalizadas em lei. Existe a tentativa de criar uma legislação mais clara e abrangente, mas os esforços foram interrompidos. Houve desacordo sobre o nível de consentimento explícito exigido do morto. Além disso, não há consenso sobre a criança ter direito aos benefícios concedidos a filhos de soldados mortos em serviço. Existe um caso que também traz confusão. Vamos pensar, o que aconteceria se a viúva de um falecido não quiser usar os espermatozoides, mas os pais quiserem? Algumas pessoas sugerem que os pais deveriam ter controle sobre os espermatozoides e arranjar outra mãe. Os que já conseguiram preservar a descendência do filho congelada
temem o futuro. Eles acreditam que a legislação vai tratar apenas de questões futuras de consentimento e não os isentará de longas batalhas judiciais. Para a ave, existe uma determinação em meio à dor. Ao olhar para itens que seu filho deixou e outras lembranças, o israelense diz que não descansará enquanto não der um filho para Arbrith. O seu desejo é entregar as memórias do filho aos netos. O problema é bem complexo. Internautas dizem que não há muita lógica em trazer à vida crianças para viverem sem pai. Dar vida a alguém que nascerá órfão talvez seja prejudicial. Outros pensam nos falecidos, que não poderão sequer escolher a esposa com quem terão filhos. Os conspiracionistas de plantão imaginam até que a estratégia possa vir do Estado de Israel. Veja bem, já que as crianças cresceriam com raiva dos adversários por terem perdido o pai antes mesmo de nascer. Haja imaginação. Várias dessas opiniões, no entanto, são de pessoas que não estão debaixo do costume judaico e nem sentem na pele o que está sendo a Guerra de Gaza. Este é um conflito que tem trazido apenas malefícios que envolvem dor e morte. Em um caso tão complexo, seria interessante saber a sua opinião. Deixe abaixo nos comentários. Nós nos despedimos agradecendo a sua companhia, sempre tão especial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.